O oceano é um lugar misterioso e estamos longe de descobrir tudo o que há nele. De tempos em tempos, pessoas navegando no oceano encontram as coisas mais inacreditáveis, desde criaturas não identificadas até um metal misterioso. Aqui estão as 20 descobertas mais incríveis feitas por marinheiros no meio do oceano. Número 1. Captura não identificada. Existem muitas criaturas misteriosas no oceano e quem melhor para saber disso do que os pescadores que passam a maior parte de suas vidas tentando obter todas as bênçãos do mar. Não é sempre que os marinheiros encontram criaturas desconhecidas no oceano que são tão bizarras que causam arrepios. No entanto, quando isso acontece, é sempre a criatura mais estranha que já vimos. Neste clipe, você pode ver um grupo de pescadores no início dos anos 2000 tentando a sorte. Eles esperavam pegar uma rede cheia de peixes, mas parecia que algo mais entrou na rede, algo que não conseguimos compreender até hoje. Você pode ver claramente que, junto com os peixes dentro da rede, havia um ser humanoide com mãos palmadas, mãos que não pareciam pertencer a nenhum animal que conhecemos, nem se assemelhavam a algo humano. Então, o que era essa criatura? Há algumas especulações de que esses marinheiros pegaram uma sereia ou talvez algo semelhante, metade peixe, metade humano. No entanto, também há quem acredite que esses pescadores foram simplesmente parte de um embuste orquestrado para criar um mistério no oceano. Se isso foi uma farsa ou não, permanece um mistério até hoje. Número 2. Criatura alienígena. Imagine que você está fazendo uma caminhada tranquila na praia e de repente encontra isso. Como você reagiria? Se você me perguntasse, eu provavelmente observaria de longe. Esta criatura monstruosa recebeu os marinheiros recentemente nas praias do Oregon, particularmente ao sul de Cannon Beach. Mas o que exatamente é isso? Esta criatura alienígena é o peixe-futebol do Pacífico, um tipo de peixe-anzol de águas profundas. Essas criaturas são literalmente desovas das trevas, pois vivem no abismo do oceano a profundidades entre 600 e 1000 metros. Esta espécie é bastante rara, com apenas 31 espécies registradas em todo o mundo. Olhos pequenos, cor escura, dentes afiados e irregulares, sua aparência é suficiente para afastar qualquer pessoa de se aproximar. Mas há algo mais aterrorizante sobre essas criaturas. A maneira como vivem também é bastante assustadora. Apenas as fêmeas do peixe-futebol caçam e crescem até um tamanho significativo. Os machos, por outro lado, são minúsculos e levam um estilo de vida muito diferente. Eles se prendem às fêmeas, fundindo seus corpos e perdendo seus olhos e órgãos internos no processo. Em troca, recebem nutrientes das fêmeas enquanto fornecem uma maneira para as fêmeas fertilizarem e produzirem filhotes. Essas criaturas mostram o quão horrível é viver no abismo. Número 3. Caranguejo ferradura. Se você está caminhando ao longo da praia e tropeçar em uma concha que se parece com isso, talvez você deva ser cauteloso. Não porque esses seres possam te machucar, mas porque são seres que devem ser respeitados. Os caranguejos ferradura são um dos seres mais antigos ainda vivos em nosso planeta. Esses animais incríveis existem há mais de 445 milhões de anos, até antes dos dinossauros. Isso mesmo, eles são como fósseis vivos. Apesar do nome, os caranguejos ferradura não são realmente caranguejos. Eles estão mais intimamente relacionados a aranhas e escorpiões. Biólogos os classificam como quelicerados, um subfilo que inclui aracnídeos. Eles têm exoesqueletos duros chamados carapaças e seus corpos únicos em forma de ferradura lhes dão o nome. Além de sua idade, essas criaturas têm outras características incríveis. Por exemplo, eles têm sangue azul. Diferente dos humanos que têm hemoglobina à base de ferro em nosso sangue, os caranguejos têm hemocianina, que é a base de cobre. Isso dá ao sangue deles uma cor azul brilhante. Esse sangue contém lisado de amebócitos de límulos, uma substância que nos ajudou a garantir a segurança de vacinas e dispositivos médicos. Além do sangue, as conchas e caudas desses seres os ajudam a sobreviver. Suas caudas, ou telsons, podem parecer perigosas, mas na verdade são usadas para ajudar o caranguejo a se virar se ele acabar de cabeça para baixo. No entanto, há momentos em que eles têm dificuldade em se virar sozinhos. Portanto, se você vir um caranguejo ferradura lutando para se levantar, talvez você possa ajudá-lo com um empurrãozinho. Número 4. Tubarão com rosto humano. Não sei você, mas há algo realmente inquietante sobre o rosto desse tubarão. Posso dizer que tenho uma alta tolerância para coisas assustadoras, mas há algo realmente perturbador sobre a aparência dessa pequena criatura.
Este é o tubarão descoberto por um pescador indonésio chamado Abdullah Nuren, da vila de Pela, na ilha Rote. Durante uma pescaria de rotina com seu irmão, eles acidentalmente capturaram um tubarão grávido em sua rede. Os marinheiros fizeram o que tinham que fazer, mas ao inspecionar a captura, encontraram 3 filhotes de tubarão dentro da barriga da mãe, e um deles se revelou essa criatura monstruosa, um jovem tubarão com uma estranha semelhança com um rosto humano. Este peculiar filhote de tubarão tinha 2 grandes olhos redondos muito próximos um do outro. Biólogos marinhos que viram a foto do filhote de tubarão explicaram que as características do tubarão provavelmente eram devido a um defeito congênito conhecido como ciclopia. Esta condição ocorre quando o embrião em desenvolvimento não divide as órbitas dos olhos adequadamente, resultando em uma órbita fundida, mas ainda com 2 olhos. Essencialmente, é um defeito de nascimento em vez de uma nova ou amaldiçoada espécie. Apesar dessa explicação, os locais na ilha ainda incentivaram Nuren a preservar o jovem tubarão, acreditando que isso traria boa sorte ao seu dono. Número 5. O navio fantasma do MV Oita. Em 3 de outubro de 1955, o MV Oita partiu de Apia, Samoa, com destino às Ilhas Tokelau. Era para ser uma jornada curta, durando apenas 48 horas, capitaneada por um marinheiro experiente, Thomas Henry Dusty Miller, junto com 15 tripulantes e 9 passageiros. Era esperado que fosse uma navegação tranquila. No entanto, 2 dias se passaram e o MV Oita não chegou ao seu destino. No 3º dia, uma operação de busca em grande escala foi lançada. Não foi até semanas depois, em 10 de novembro de 1955, que o navio foi encontrado à deriva centenas de quilômetros de sua rota pretendida pelo navio mercante Tuvalu. O navio estava em grande parte intacto, mas não havia nada a bordo. Era bastante assustador. O navio tornou-se um navio fantasma literal. Ele estava inclinando-se em um ângulo severo, seus convéses cobertos de água e, crucialmente, estava completamente abandonado. Os rádios estavam sintonizados no sinal internacional de socorro, os relógios parados às 10h25 e uma bolsa de médico foi encontrada com bandagens. Ainda mais perturbador, os botes salva-vidas estavam desaparecidos, assim como várias toneladas de carga e equipamentos de navegação. Existem várias teorias sobre o que aconteceu com o MV Oita e os que estavam a bordo. Alguns acreditam que o capitão Miller morreu, levando-o ao abandono do navio. Também há quem acredite que uma briga pode ter ocorrido entre a tripulação, levando ao caos completo. Ataques de piratas, envolvimento japonês ou soviético, ou um acidente natural também podem ser razões para o abandono do navio. Apesar das extensas investigações, o destino da tripulação e dos passageiros do Oita permanece um dos mistérios mais perplexos do oceano. Um mal-entendido, um evento infeliz ou apenas uma série de acidentes, o destino dos passageiros perdidos do MV Oita talvez permaneça desconhecido para sempre. Número 6. Objeto inflado. Em 2016, o pescador de 36 anos Mark Watkins estava pescando no oceano com seu pai ao sul de Perth quando eles descobriram uma esfera rosa e branca enorme à distância. Pensando que tinham descoberto um barco virado ou um balão de ar quente caído, decidiram se aproximar, apenas para descobrir que suas suposições iniciais estavam incorretas. O que eles descobriram foi o cadáver inchado de uma baleia, fascinante e aterrorizante ao mesmo tempo. A aparência incomum da baleia se devia ao acúmulo de gases dentro de seu corpo à medida que se decompunha, causando flutuação e inchaço até um tamanho enorme. Isso não é algo normal. Normalmente, um cadáver de baleia afundaria no oceano, criando uma queda de baleia. Isso é crucial para outros organismos no abismo. Afinal, há inúmeros deles que dependem de matéria em queda para se sustentarem. Embora o corpo inflado de uma baleia, embora raro, não seja inédito. Em alguns casos, se esses cadáveres cheios de gás forem perfurados ou perturbados, eles podem até explodir, liberando um cheiro horrível e uma bagunça de órgãos internos. Um fenômeno que foi registrado e temido por aqueles que têm que lidar com esses restos. Quando uma baleia inflada chega à praia, é um pesadelo completo para aqueles que vivem perto dela, e a limpeza não só exigiria muito trabalho, mas também um grande orçamento. Número 7. Sereia no Japão. Séculos atrás, marinheiros no Japão supostamente capturaram esta criatura.
Apesar de parecer uma combinação de várias criaturas ao mesmo tempo, o que você está olhando é, na verdade, uma sereia. Pelo menos é assim que ela é chamada. Esta criatura capturou a atenção dos pesquisadores em 2022, depois de vê-la em um templo na prefeitura de Okayama. Esta chamada sereia, com cerca de 30 centímetros de comprimento, era considerada um ningyo, uma criatura do folclore japonês conhecida por seus supostos poderes curativos e capacidade de trazer longevidade. No folclore local, acreditava-se que consumir uma parte dessa criatura concederia ao indivíduo uma vida mais longa. Felizmente, ninguém se atreveu a testar sua sorte para ver se essa lenda era verdadeira, porque estudos modernos revelaram que essa criatura não era nem sereia nem ningyo. Pesquisadores da Universidade de Ciência e Artes de Kurashiki realizaram uma série de testes, incluindo tomografias computadorizadas e datação por radiocarbono na espécime, e descobriram que era nada mais do que um embuste inteligente. O suposto ser mítico é um patchwork de vários materiais. Um torso feito de pano, papel e algodão, adornado com cabelo de sereia e pele de peixe. Sua mandíbula e dentes eram de um peixe predador, enquanto suas garras eram de queratina, provavelmente de um animal real. Essa falsa sereia foi provavelmente criada durante o período Edo, de 1603 a 1868. E provavelmente vendida a indivíduos abastados que acreditavam em seus poderes míticos. Era bastante fácil falsificar algo na época. Tudo o que você precisava era uma história convincente e a maioria das pessoas acreditaria. Afinal, era um tempo em que todos estavam ansiosos para encontrar algo novo, algo nunca visto antes. E embora tenhamos desmascarado o mistério por trás dessa criatura hoje, ela ainda permanece um artefato curioso para aqueles no templo. Número 8. Ciclope. Acho que há algo sobre tubarões não nascidos sendo retirados do ventre de suas mães. Em um incidente separado, marinheiros nas águas de Maluku, na Indonésia, descobriram um tubarão de um olho só na barriga de um tubarão-mãe. Especialistas afirmaram que o filhote tinha uma condição chamada ciclopia. A ciclopia é um raro distúrbio congênito onde o embrião forma apenas um olho em vez de dois. Além disso, o jovem tubarão também tinha albinismo, uma condição que causa falta de pigmentação, dando ao tubarão sua cor branca leitosa. Agora, os pescadores encontraram 3 filhotes de tubarão dentro do adulto, mas apenas um deles tinha essa aparência única. Infelizmente, o filhote de tubarão de um olho só não sobreviveu muito tempo após ser descoberto. Os pescadores, liderados por Andy, de 29 anos, imediatamente relataram sua descoberta às autoridades marinhas locais, que levaram o espécime incomum para mais estudos. Número 9. Peixe descoberto na parte mais profunda do oceano. Você já se perguntou quais criaturas habitam as partes mais profundas do oceano? Não precisa mais se perguntar, porque recentemente os pesquisadores descobriram o peixe que vive na maior profundidade já registrada até hoje. Esta pequena criatura foi encontrada a quase 8.160 metros de profundidade na Fossa das Marianas. Esta pequena criatura, que vive na parte mais profunda do oceano, foi temporariamente apelidada de peixe-fantasma, devido à sua aparência fantasmagórica e translúcida. Foi avistada pela equipe de pesquisa a bordo do RV Falkor, durante uma expedição destinada a explorar a biologia e geologia da fossa mais profunda do mundo. Os peixes caracol são conhecidos por suas adaptações extraordinárias, que lhes permitem sobreviver em ambientes tão extremos. Nessas profundidades, a pressão é mais de 1000 vezes maior do que ao nível do mar, e as temperaturas flutuam pouco acima do ponto de congelamento. Assim, para sobreviver nesse ambiente, o peixe-fantasma desenvolveu uma fisiologia única. Seu corpo é incrivelmente frágil, quase como papel molhado, o que o ajuda a suportar a pressão imensa sem ser esmagado. Esta pequena criatura é apenas uma das muitas formas de vida que habitam nossos oceanos sem nosso conhecimento. À medida que nossa tecnologia melhora, mais e mais dessas criaturas finalmente serão catalogadas e documentadas. Número 10. O navio fantasma Lady Lovibond. O Lady Lovibond era uma escuna de 3 mastros que partiu do porto em 13 de fevereiro de 1748. Era comandado pelo capitão Simon Reed, que estava a bordo com sua amada noiva Aneta, a caminho de Portugal, para passar a lua de mel. No entanto, esta viagem romântica terminou muito mal, e alguns acreditam que o destino sombrio do navio foi predito.
Primeiro, ele zarpou numa sexta-feira, dia 13. Até hoje consideramos esse dia ominoso. Além disso, marinheiros da época acreditavam que ter uma mulher a bordo era mau presságio. Claro, isso não passa de uma superstição ilógica hoje, mas na época, muitos acreditavam que o Lady Lovibond estava destinado a afundar devido a essas razões. No entanto, a verdadeira razão por trás da jornada condenada do Lady Lovibond foi John Rivers, o primeiro imediato e ex-pretendente de Annetta. Consumido pelo ciúme e pela raiva durante a celebração, Rivers atacou o tripulante ao leme e dirigiu o navio diretamente para os bancos de areia de Goodwin, uma areia notória. A colisão destruiu o Lady Lovibond e tragicamente todos a bordo pereceram. Agora, a jornada do navio deveria ter terminado aí, no entanto, 5 décadas depois, ele parecia ter ressurgido dos mortos. Em 13 de fevereiro de 1798, o navio foi avistado novamente. O capitão James Westlake, do Edenbridge, relatou quase colidir com o Lady Lovibond, apenas para ouvir os sons de celebração emanando do navio fantasmagórico. Novamente não foi o fim do navio. Outros 50 anos se passaram e, em 1848, o Lady Lovibond fez outra aparição espectral. Desta vez, marinheiros em Deal testemunharam o naufrágio do navio, que então desapareceu diante de seus olhos. O ciclo continuou em 1898, quando o capitão Bull Prestwick descreveu ter visto o navio brilhando com uma luz verde espectral. O último avistamento registrado do Lady Lovibond ocorreu em 1948. Como antecipado pelos locais, o navio apareceu, brilhando suavemente à noite, e depois desapareceu na névoa. Muitos se reuniram em 1998 esperando por outro avistamento, mas o Lady Lovibond não reapareceu. O próximo avistamento esperado é em 2048. Só então saberemos se este navio fantasma está realmente assombrando os oceanos a cada 5 décadas. Número 11. Tunicórnio. Tuna e um unicórnio. Tal criatura não deveria existir, mas foi assim que marinheiros pescando na costa oeste da Austrália descreveram sua captura. Eles puxaram um enorme atum com um grande chifre incomum saindo da cabeça. Mas o que exatamente eles pegaram? Era um atum albacora, uma espécie conhecida por sua velocidade e força, comumente visada tanto por pescadores comerciais quanto esportivos. Normalmente, os atuns albacora são conhecidos por seus corpos aerodinâmicos e nadadeiras amarelas vibrantes. Eles são construídos para velocidade, zigue-zagueando pelo oceano a até 80 km por hora, tornando-se uma das capturas mais cobiçadas. No entanto, este atum albacora em particular era bastante diferente. Tinha uma protuberância alongada que o fazia parecer um pequeno narval. No entanto, uma observação mais próxima revelou que o chifre não era realmente um chifre normal, mas sim um crescimento benigno ou tumor. Também pode ser o resultado de algum ferimento que cicatrizou de maneira incomum ou até uma mutação genética. Anormalidades em peixes, embora raras, acontecem. Número 12. Homem à deriva no mar. Os humanos não foram feitos para sobreviver no oceano, isso é um fato. E assim, quando somos deixados no meio do oceano sem nada, é muito provável que pereçamos. Se você se encontrar náufrago, cada coisa que você tem pode ser sua maneira de sobreviver. Veja a história deste homem, por exemplo. Will Franzen estava em uma viagem de pesca solo na costa da ilha norte da Nova Zelândia, quando fisgou o que suspeitou ser um marlim. A luta com o peixe fez com que ele caísse ao mar, deixando-o à deriva a 55 quilômetros da costa, com seu barco fora de alcance. A noite caiu e Franzen não tinha como voltar à terra firme. Por quase 24 horas, Franzen esteve à mercê das correntes. Ele tentou nadar em direção às distantes ilhas Alderman, mas as correntes frustraram seus esforços. 2 horas no oceano esgotariam qualquer um, 24 horas seriam mortais. Quando Franzen notou que vários pescadores estavam navegando cerca de 200 metros de distância, ele não conseguia produzir nenhum som alto o suficiente para que eles ouvissem. O tempo era essencial, pois cada tique do relógio equivalia aos marinheiros se afastando cada vez mais dele. A maneira como ele capturou a atenção deles é bastante surpreendente, usando seu relógio de pulso. Franzen usou seu relógio para refletir a luz do sol e chamar a atenção do grupo. Max White, o capitão do barco de resgate, inicialmente pensou ter visto um brilho de luz à distância. Ao olhar mais de perto,
perceberam que era Franzen, desesperadamente acenando com o braço para sinalizar ajuda. O trio de pescadores rapidamente o puxou a bordo e lhe deu água antes de alertar as autoridades. A polícia e os serviços de emergência elogiaram a sobrevivência de Franzen como um milagre absoluto, enfatizando o quão sortudo ele foi por ter sido avistado a tempo. Se não fosse por aquele relógio de pulso, quem sabe o que teria acontecido com Will. Número 13. Dinossauro de 9 metros. Em abril de 1977, um pesqueiro japonês chamado Zuio Maru navegava a leste de Christchurch com sua tripulação, que estava fazendo seu trabalho habitual, quando de repente encontraram algo extraordinário. Um cadáver de 9 metros, pesando 1.800 quilos. Era uma captura rara, e rapidamente foi apelidada de Nessie pela tripulação. Tinha um longo pescoço, 4 grandes nadadeiras vermelhas e uma cauda incrivelmente longa. Sem dúvida, parecia um dinossauro. No entanto, por mais que a tripulação quisesse puxar a criatura a bordo, havia um pequeno problema, na verdade, um grande problema. A criatura cheirava tão mal que a decisão difícil foi tomada pelo capitão Akira Tanaka de jogá-la de volta ao oceano para evitar estragar o resto da captura. Mesmo assim, reconheceram que poderiam ter capturado uma criatura bizarra e, antes de deixar esse possível tesouro da história biológica escapar, a tripulação tirou fotos e coletou amostras de seu esqueleto, pele e nadadeiras. Essas amostras foram enviadas para cientistas em Yokohama e Tóquio para análise. A descoberta causou uma enorme comoção no Japão, com muitos acreditando que os marinheiros haviam descoberto um plesiosauro. A companhia de navegação até ordenou que sua frota procurasse novamente pelo cadáver, mas eles nunca o encontraram. Mas o que as amostras revelaram? Bem, isso ainda está para ser verificado. Cientistas que estudaram as amostras estavam divididos. Alguns achavam que era de fato um réptil marinho antigo, enquanto outros, como o paleontólogo sueco Hans Christian Bering, eram céticos. No final, a comunidade científica inclinou-se para a teoria de que Nessie era provavelmente um tubarão frade em decomposição, em vez de um dinossauro das profundezas. E com a massa decomposta perdida para sempre, talvez nunca possamos verificar o que a tripulação japonesa realmente capturou. Número 14. Criatura misteriosa. Na pequena cidade costeira de Sinaloa, no México, um grupo de pescadores recentemente fez uma descoberta surpreendente na costa. Uma criatura saída de um pesadelo, com grandes presas e uma aparência assustadora. A criatura falecida foi encontrada deitada na vegetação em um estado avançado de decomposição, tornando impossível determinar exatamente o que era. Se você tivesse que adivinhar, o que você acharia que é? Alguns acreditam que esta criatura é uma foca em decomposição, mas outros acreditam que é uma criatura desconhecida que nunca foi vista antes. Com amostras levadas para um laboratório, ainda estamos esperando ouvir dos pesquisadores sobre o que essa criatura realmente é. Número 15. Massa peluda. Em maio de 2018, moradores da província de Mindoro Oriental, nas Filipinas, descobriram uma carcaça peluda de 6 metros lavada na costa. Era algo que eles nunca tinham visto antes. No entanto, não era algo desconhecido pelos pesquisadores. Essa massa coberta de pelos é conhecida como globster. Esse termo não descreve uma criatura real, mas sim um termo usado para massas orgânicas não identificadas que aparecem nas praias. Especialistas acreditam que os pelos ao redor dessa criatura não são pelos reais, mas sim fibras musculares em decomposição. A massa, no entanto, é provavelmente uma baleia em decomposição. Número 16. Cão no oceano. Se há uma coisa que você não esperaria ver no oceano, é um cachorro solitário, e ainda assim, em 2021, vários barcos encontraram um cão no meio do oceano perto da costa da Flórida. Conheça Jacob D., o dono do barco, e Brian Crow, que estava visitando da Califórnia. Eles estavam em um passeio de barco agradável quando viram um cachorro branco nadando sozinho no meio do oceano. No início, não podiam acreditar em seus olhos. Lá no meio do oceano estava um Jack Russell Terrier solitário lutando contra as ondas. Parecia que o animal tinha nadado muito, já que não havia outros barcos por perto. Sem pensar duas vezes, Dylan Barron, outro amigo no barco, mergulhou na água para salvar o cachorro. Eles puxaram o filhote tremendo para o barco e verificaram suas etiquetas. O cão, chamado Zuko, parecia incrivelmente aliviado por estar fora da água e de volta a uma superfície estável.
Felizmente, a etiqueta ajudou os barcos a encontrar os donos de Zuko, que estavam frenéticos de preocupação. Acontece que Zuko tinha caído do barco de sua família e estava lutando para se manter à tona. Sua família ficou extasiada e agradecida às lágrimas quando foram reunidos com seu amado Pet, apenas 15 minutos depois em um canal próximo. Número 17. Descoberta inesperada na plataforma de petróleo. Agora, aqui está outro cachorro que parece ter se encontrado no meio do oceano. Em um incidente separado em abril de 2019, trabalhadores em uma plataforma de petróleo na costa da Tailândia descobriram um cachorro marrom a impressionantes 217 quilômetros da terra mais próxima. Desta vez, no entanto, era desconhecido como o cachorro chegou ao meio do oceano. Mesmo assim, os trabalhadores da plataforma de petróleo rapidamente decidiram que tinham que salvá-lo. Eles baixaram uma corda na água e Boonrod, como mais tarde a chamaram, que significa sobrevivente em tailandês, foi puxada para a segurança. Uma vez a bordo, a tripulação deu a Boonrod água fresca, comida e um banho muito necessário. Ela passou 2 noites na plataforma de petróleo se recuperando. Os trabalhadores então a transferiram para um navio de petróleo que a levou de volta à costa, onde recebeu um atestado de saúde de um veterinário. Agora não se preocupe, pois um dos resgatadores posteriormente a adotou. E não, ela nunca teve outra viagem de natação imprudente no oceano novamente. Número 18. Tubarão da Groenlândia. Em 2023, um pescador junto com a assistente de pesquisa Devone Kessana descobriram algo inesperado no Caribe. Inicialmente, a tripulação estava procurando tubarões-tigre para marcar e monitorar. No entanto, Kessana, uma assistente de pesquisa da Flórida, notou que uma das capturas dos pescadores era algo mais incrível. Um tubarão da Groenlândia, uma espécie que pode viver até 500 anos, tornando-o o vertebrado mais longevo conhecido pelo homem. Bem, essa é uma descoberta inesquecível. Com a raridade dessas criaturas, encontrar um tubarão da Groenlândia na natureza é considerado incrivelmente sortudo. Número 19. Container misterioso. Falando de capturas inesperadas, aqui está outra. Em 2023, um grupo de pescadores navegando na costa da França descobriu um container flutuando no meio do oceano. Agora, um container no meio do oceano pode significar 3 coisas. Ele continha algo valioso, algo ilegal ou era lixo. Presumindo que o container tivesse caído de um navio de carga, eles decidiram puxá-lo a bordo usando cordas. Depois de um pouco de luta, conseguiram segurar o container e abri-lo. O que estava dentro eram caixas de iPhones novos em folha. Os dispositivos tecnológicos brilhantes estavam empilhados de maneira organizada, ainda em suas embalagens, aparentemente intocados pelas condições severas do oceano. Todos sabiam o quão valiosos os iPhones eram desde o momento de seu lançamento inicial, sendo um dos dispositivos mais caros no mercado. Milhares de contêineres de carga são perdidos todos os anos devido a mares agitados e acidentes. Esses contêineres podem flutuar por meses ou até anos antes de serem levados para a costa ou descobertos por pescadores curiosos. No entanto, não é sempre que uma remessa inteira de iPhones se perde nas águas. Mas eu sei o que você está pensando. Será que o ditado achado não é roubado se aplica a esse achado? Bem, as leis de salvamento marítimo geralmente ditam que a carga encontrada deve ser relatada às autoridades, que então determinam o proprietário legítimo. Então, mesmo que você encontre algo no oceano e recupere, não é certo que será seu. Número 20. Triângulo das Bermudas. Esta região do oceano há muito é considerada um foco de atividades sobrenaturais, paranormais e até extraterrestres. Vários anos atrás, marinheiros fizeram uma descoberta arrepiante no meio deste oceano. Eles afirmaram que seu navio quase naufragou nesta região. Existem várias teorias sobre o que acontece no Triângulo das Bermudas. Alguns acreditam que há criaturas extraterrestres nesta parte do oceano, esperando para levar qualquer aeronave ou embarcação nas proximidades. Outros afirmam que esta parte do oceano é um foco de ondas gigantes e vórtices ou redemoinhos que engolem navios. E embora nenhuma dessas alegações tenha sido verificada, essas teorias mantêm viva a reputação do Triângulo das Bermudas. Talvez você já tenha ouvido contos ou histórias sobre o Triângulo das Bermudas antes. Você realmente acredita que esta parte do oceano tem algo misterioso acontecendo? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Número 21. Ilha Flutuante.
Recentemente, pescadores na costa de Sumatra descobriram uma enorme vegetação flutuante. Inicialmente, eles pensaram que era apenas um grande detrito flutuante, mas ao se aproximarem, perceberam que haviam descoberto uma pequena ilha. Este pequeno pedaço de terra, medindo apenas cerca de 4 metros quadrados, estava cheio de várias plantas e não havia espaço para uma pessoa pisar. Apesar de ser chamada de ilha pelos locais, ainda não temos certeza do que realmente é essa massa flutuante. Mais estudos são necessários para verificar o que realmente é. O oceano é realmente um lugar misterioso. Se você teve alguma experiência interessante enquanto navegava ou fez alguma descoberta interessante na praia, sinta-se à vontade para compartilhá-la nos comentários abaixo. Além disso, confira nossos outros vídeos interessantes que estão aparecendo na tela agora e nos vemos no próximo vídeo. Cuidem-se, pessoal!